Pessoal, essa primeira lista de probabilidade, a gente vai estar trabalhando com o conceito, a definição de probabilidade, que é sempre os casos que eu quero sobre o que eu tenho. Então, a gente vai sempre usar isso. Vão ter vários exercícios que quem já está trabalhando com probabilidade já conhece, vai tentar resolver por outro modo, tá? Mas aqui a gente vai focar nesse modo aqui, que vai ser só resolvido pela definição, espaço amostral e eventos, tá? Apesar de ter possibilidade de resolver de outro modo. Então, os primeiros exercícios vão ser basicamente assim que vão ser resolvidos. Depois a gente vai pular na próxima lista, a gente vai trabalhar com essa sequência, que seriam alguns eventos com probabilidade condicional e eventos independentes. Tá? São 10 exercícios, basicamente todos de vestibular. Vão estar englobando todo o conteúdo de probabilidade, toda a definição básica, e a gente vai resolver todos aqui. Então, tá? Beleza, vamos resolver essa lista. Tem uma caixa com uma cédula de R$5, uma cédula de 20, duas de 50, só que está dando informação que essas duas cédulas são diferentes. Então, ou seja, uma pode ser maior do que a outra, como os dois modelos que a gente tem atualmente. Eu estou retirando uma cédula dessa caixa, então o primeiro passo é retirar uma cédula, certo? E o segundo passo é devolver essa cédula para retirar uma outra de novo. Então, antes de começar a resolver um problema de análise combinatória, a gente tem que ver nosso espaço amostral, que seriam todas as possibilidades que eu tenho. Nesse caso, eu posso tirar 4 na primeira retirada e depois 4 na segunda, porque eu estou devolvendo a primeira. Então, o meu espaço amostral é de 16. O que eu estou querendo calcular aqui? O que são meus eventos? A soma dos dois tem que ser, então, maior ou igual do que 55. É isso que eu preciso, que a soma das duas cédulas seja maior ou igual do que 55. Se eu começar a pensar, a de maior ou igual do que 55 pode ter a 50 preta com a 20, com a 5 e a 50 preta. Então, são vários casos. Depois eu tenho que fazer com 50 vermelha e assim por diante. O que seria o meu espaço complementar aqui? O complementar é que a soma seja menor do que 55, o contrário do que eu estou querendo. Então, eu não quero isso aqui. Vou botar aqui porque eu não quero. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque é muito mais fácil contar aqui, nesse caso, o que eu não quero e descontar daquelas que eu quero. Por exemplo, uma coisa que eu não quero é a cédula de 5 com a cédula de 20, eu não quero, nem a cédula de 20 com a cédula de 5 aparecendo na primeira posição. Certo? Além disso, o que eu não quero também? Eu não quero a cédula de 5 com a cédula de 5, então não pegar duas vezes já não passou de 50, e não quero de 20 com a de 20, porque daí fecha 40 e não fechou os 55 que eu precisava. Então, na verdade, aqui eu não quero 4 desses casos. Se eu não quero 4, o que eu vou querer? 16 menos 4, que é 12. Então, os casos favoráveis, aqueles casos que eu quero, são 12. Lembrando que probabilidade é sempre os casos favoráveis pelo que eu tenho. E, na verdade, então, eu preciso de 12, mas eu tenho 16. Essa aqui vai ser a probabilidade. No momento que eu simplifico isso aqui, eu posso simplificar para 3 quartos. E 3 quartos é a alternativa C. A questão 2, eu estou querendo fazer, o meu experimento vai ser retirar 2 cartas de um baralho sem repor, ou seja, eu vou retirar uma, retirar outra. É o seguinte, eu quero saber qual a probabilidade de a gente obter um as e um rei. Primeira coisa que a gente tem que pensar é no meu espaço amostral. Eu vou definir o que é o espaço amostral, então ele vai ser escolher 2 cartas dentre 52. E aí eu preciso contar de quantas maneiras eu posso fazer isso aqui. Para escolher 2 cartas entre 52, eu preciso fazer uma combinação de 52, 2 a 2, que isso aqui pela fórmula é 52 fatorial por 50, que é o 52 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Vou simplificar isso aqui, vou abrir o 52 até chegar ao 50 e cancelar um de cima com um de baixo e dividir por 2. Se eu simplificar o 52 por 2, vai dar 26 vezes 51, que dá 1.326. Então, eu tenho 1.326 maneiras de retirar 2 cartas num grupo de 52. Agora, o que eu estou querendo? Certo? Aquilo que eu estou querendo são os meus eventos. Os meus eventos são formados por um as. Então, um as e um rei. Então, eu tenho que escolher um as
e um rei, sabendo que cada naipe tem um as e tem um rei. Como eu tenho 4 naipes, eu vou ter 4 as disponíveis e 4 reis. Então eu tenho uma combinação de 16 maneiras de retirar um as e um rei. É isso que eu estou querendo, as e rei. Para calcular a probabilidade, é sempre a quantidade de eventos pelo espaço amostral, o número de elementos no espaço amostral. Nesse caso é 16 por 1326. Eu posso simplificar isso aqui por 2. Se eu simplificar por 2, vai ficar 8. E 663. 663 não posso mais simplificar por 2. Então não tenho como fazer mais simplificação. Aí fechou a resposta D como 8 sobre 663. Bom, a questão 3 está dizendo o seguinte: eu tenho uma urna com 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. O que vai ser meu experimento aqui? Eu vou retirar 2 bolas sucessivamente, ou seja, não vou repor a bola que eu tirei na primeira. Então, aqui meu experimento, meu espaço amostral vai ser escolher 2 bolas dentre 7, porque eu tenho 3 bolas brancas e 4 bolas pretas, um total de 7. Como é que eu vou fazer essa contagem? Então, eu tenho que fazer uma combinação de 7 2 a 2, que é 7 fatorial por 5 fatorial e 2 fatorial. 7 vezes 6, simplifica já o 5 por 2, vai ficar 7 vezes 3, 21. Então, o meu espaço amostral tem 21 maneiras de retirar essas bolas. Ok? Aí é o seguinte, o que eu preciso fazer é calcular quantos eventos possíveis eu tenho. Nesse caso, o que eu estou querendo? 2 bolas iguais. O que isso significa? Eu preciso de 2 pretas, ou já vou colocar bem grande aqui, ou 2 brancas. Então, se eu quero 2 pretas, eu tenho um total de 3. Como é que eu vou calcular um total de 2 bolas pretas, se eu sabendo que eu tenho 3? Então, das 3 bolas que eu tenho possíveis, eu vou escolher 2. Eu vou ficar com 3 fatorial por 1 fatorial e 2 fatorial. Isso aqui vai dar exatamente 3. Ou se eu quiser escolher 2 brancas, eu tenho 4 disponíveis. Então, de 4 eu escolho 2. Vai ser 4 fatorial por 2 fatorial, 2 fatorial. E isso aqui vai dar 6 possibilidades. Lembrando que eu quero que as bolas sejam da mesma cor. Os casos que eu quero, ou seja, dos meus eventos, lembrando que aqui eu tenho um ou, eu tenho 9 casos que eu quero, ou seja, todas da mesma cor. E lembrando que probabilidade é sempre o que eu quero, pelo que eu tenho 9 e eu quero. Quer dizer, eu quero 9 e eu tenho 21. Se eu posso simplificar isso aqui, vai ficar 3 sétimos e 3 sétimos é a alternativa C. Questão 4 está dizendo o seguinte, que um jogador aposta que em 3 lançamentos de uma moeda honesta obterá 2 caras e uma coroa. Eu quero saber qual é a probabilidade de que ele vai ganhar essa aposta. Primeira coisa, quem seria meu espaço amostral? Meu espaço amostral, eu tenho o lançamento de 2 moedas, cada moeda só tem 2 possibilidades, ou seja, cara e coroa, então eu tenho 2, 2 e 2. Então, multiplicando essas possibilidades, eu tenho 8 lançamentos de moedas diferentes. O que eu estou querendo? Ele quer 2 caras e uma coroa. Então, quais são as possibilidades dos meus eventos? Eu posso ter cara, cara e coroa nesse lançamento, da mesma forma que eu posso ter cara, coroa e cara, e coroa, cara, cara. Então, são esses 3 casos que eu quero, ou seja, quando ele tem 2 caras e uma coroa. Então, nesse caso aqui, o número de eventos que eu tenho é 3, e aí a probabilidade vai ser 3 por 8, alternativa D. A questão 5 está dizendo que eu tenho um hexágono convexo com os vértices A, B, C, D, E e F, certo? Qual que vai ser o meu experimento? Tomar 2 vértices ao acaso. Como é que eu vou escolher 2 vértices ao acaso para tomar? No momento que eu escolho 2 vértices, certo? E vou ligar essas extremidades, eu quero saber quantas delas que vão formar uma diagonal desse hexágono. Por exemplo, se eu pegar o vértice A com o vértice B, se eu juntar os dois, não vai me dar uma diagonal. No entanto, se eu juntar o vértice A com o vértice D, eu vou obter uma diagonal do meu hexágono.
Então é o seguinte, quantas maneiras eu posso fazer essas combinações entre vértices? Então, meu espaço amostral vai ser combinar, vou botar aqui, ó, dois vértices dentre 6. Eu tenho 6 vértices para poder escolher e eu faço isso aqui de combinação de 6 duas a duas maneiras. Aí eu tenho 6 fatorial por 4 fatorial e 2 fatorial. Isso aqui vai me dar 6 vezes 5 por 2. Simplifico o 2 e o 6, que vai dar 3 vezes 5, que dá 15. Então, os casos que eu tenho são 15, certo? Agora eu vou querer ver quais são os casos que eu quero. Primeira coisa, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer todas as diagonais possíveis e contar, é uma possibilidade. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, aí 7, 8, falta alguma? Essa aqui, 9. Então, se eu fizer todas as diagonais e fizer a contagem, eu posso fazer as diagonais. Bom, o que eu quero, na verdade, são meus eventos. Que se fizer por desenho, a gente consegue. Então, fechou, a gente já fechou com 9. Mas como é que eu poderia contar? Dentre as 15 que eu tinha, há a possibilidade dessa junção de dois vértices ser, na verdade, uma aresta e não ser uma diagonal. Eu posso fazer isso aqui, dizer 15 menos, eu tenho 6, na verdade, então eu vou ter os 9 que eu precisava, as 9 diagonais. Ou também eu posso usar a fórmula de diagonal, que é n vezes n menos 3 por 2. Nesse caso, o n é 6, vai ficar 6 vezes 3 por 2, fica 3 vezes 3, dá 9. São dois jeitos de fazer. Ele pode fazer ou por contagem, ou lembrar que no momento que eu faço essas combinações eu não quero as arestas ao redor, então eu tiro essas 6 e eu obtenho 9, ou eu uso a fórmula diagonal também obtendo 9. Aí o que eu faço? A probabilidade sempre é o que eu quero, ou seja, são 9, que são as 9 diagonais, dividido pelos 15 que eu tenho de possibilidade. Fazendo a simplificação aqui, eu divido por 3 e vai ficar 3 quintos, alternativa C. A questão 6 está dizendo o seguinte, que eu tenho uma pessoa que nasceu no dia 6/1/92, ela pegou esses números aqui da data de nascimento dela e permutou, certo? Para obter uma senha. Nesse caso, a gente tem 6 números, só que lembrando que a gente está permutando e tem uma repetição de zeros aqui. Então, a gente vai ter que usar a permutação com repetição. Além disso, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que a senha escolhida, o 9 tem que aparecer antes do algarismo 2. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é determinar o nosso espaço amostral, que é o espaço amostral é o seguinte, o que é? Todas as permutações desses números aqui, só que lembrando que é uma permutação com repetição. Então, eu tenho uma permutação de 6 elementos com 2 repetições, lembrando da fórmula que é 6 fatorial por 2 fatorial. Se eu fizer 6 fatorial é 720, dividido por 2 é 360. Então eu tenho 360 senhas diferentes que eu posso formar com esses algarismos aqui. Só que o que eu estou querendo? São os meus eventos. Eu quero que o 9 apareça antes do 2. Então a gente vai ter que analisar vários casos. Vai ter que ser assim. Então, primeiro caso, eu tenho 6 dígitos aqui. Se o 2 aparecer aqui, o 9 não tem como aparecer antes, então eu não tenho nada. Agora, se o 2 aparecer aqui, então aqui é uma possibilidade, aqui só pode aparecer o 9. Então, aqui o que vai sobrar? Para esse caso aqui, vão sobrar quais algarismos? Vai sobrar o 0, o 6 e 1. Então, eu tenho que permutar esses 4 algarismos, sabendo que tem 2 repetições ainda. Então, é 4 fatorial por 2 fatorial, que vai dar 12 possibilidades. Certo? Só que, o que eu preciso agora? Vamos ver. Se o 2 aparecer na terceira posição, o 9 ele pode escolher dois lugares aqui. Então, ele pode escolher tanto aqui como aqui. Então, ele já vai ter 2 opções de escolha para o 9. Depois disso, o que vão sobrar? Os algarismos 0, 6, 1 de novo, que eu vou ter que permutar 4 elementos com 2 repetições, que vai ser 2 vezes 12, que é 24. Agora,
Se o 2 estiver nessa posição, o que eu vou ter? O 9 vai ter 3 possibilidades de escolha. Então, eu tenho 3 possibilidades de escolha. E além disso, vão sobrar os 4 números. Depois que eu escolher a posição do 9, vão sobrar os 4 números com 2 repetições. Então, de novo, uma permutação de 4, 2 a 2. Com permutação não, com 2 repetições, perdão. Vai ficar 3 vezes 12, que é 36. De novo, mais um caso. Se o 2 estiver na penúltima posição, o 9 tem 4 lugares de escolha. Eu posso escolher com qualquer um dessas posições aqui. Depois que eu fixar a posição do 9, eu já sei que vão sobrar 4 números para permutar, sabendo que tem 2 repetições. Vai ficar 4 vezes 12, que é 48. E a última possibilidade aqui, se o 2 ficar na última posição, o 9 tem 5 possibilidades de escolha e ainda vão sobrar 4 números com 2 repetições, vai ficar 5 vezes 12, que é 60. Então, minha quantidade de eventos, aquilo que eu estou querendo, vão ser 60 mais 48 mais 36 mais 24 e mais 12. Se eu somar 48 com o 12 dá 60 e o 36 com o 24 também dá 60, então eu tenho 180 casos que eu estou querendo. Além disso, o que eu tenho? A minha probabilidade vai ser 180 dividido pelo total de possibilidades que eu tenho, que é 0,5. Como a resposta já está dando em vírgula, a gente já sabe que vai deixar em vírgula, e 0,5 é a alternativa E. Além disso, existe uma outra maneira bem mais rápida de fazer isso aqui, é o seguinte. Se eu sei que o 9 pode estar tanto antes como depois do 2. Então é o seguinte, existem 2 possibilidades, é muito mais fácil de fazer assim. A gente tem as 2 possibilidades, ou ele está antes ou ele está depois, a mesma contagem, se ele está depois, vai ser a mesma contagem que ele está antes. A gente pode só inverter o papel dos dois. Nesse caso, a gente tem 50% para um lado, 50% para o outro. Como eu quero 50% daquele que aparece antes, é exatamente 50% que deu a conta aqui. Então é um outro jeito, mas aqui a gente fez matematicamente a conta para verificar o resultado até o final. Questão 7, eu tenho os algarismos 0, 2, 3, 4, 5 e 6, que eu vou formar números de 3 algarismos distintos, certo? Então eu vou escolher um número daqueles que são formados por esses 6, na verdade 6 algarismos aqui disponíveis. Então a primeira coisa eu tenho que fazer o espaço amostral. Nesse caso, o meu espaço amostral, primeiro, eu tenho um número de 3 dígitos, então eu tenho 3 possibilidades, lembrando que o 0 não pode ficar aqui. O 0 não pode, então eu tenho 5 possibilidades. Depois, o 0 pode se encaixar nessa segunda posição. E depois 4. Então vai ficar 25 vezes 4, que dá 100. Então eu consigo formar 100 números com esses 6 algarismos aqui, de 3 algarismos distintos. O que eu estou querendo? Os meus eventos são os números múltiplos de 5, certo? Ou seja, divisível por 5 é a mesma coisa que ser múltiplo de 5. O que eu tenho aqui? Para ele ser divisível por 5, ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Só que a gente sempre tem aquele probleminha que o 0 está sendo incluso ou não na questão. Então, ele pode tanto terminar em 0, e a segunda opção é que ele termina em 5. Então, são 2 casos que eu tenho. Se ele termina em 0, eu tenho uma opção. Então, eu já arrisquei o 0 daqui. O 0 não é usado mais. Sobram 5 opções. E depois ainda acabam sobrando 4 opções. Então, eu tenho 20. Se eu quero que esse número termine em 5, então, de novo, a única opção para o final é o 5. Lembrando que agora o 0 não pode se encaixar na primeira posição, então eu vou ter 4 possibilidades aqui. Depois de ter usado qualquer um deles, o 0 pode ser encaixado aqui na próxima, eu vou ter 4 opções disponíveis, eu tenho 16. Lembrando que ele termina em 0 ou termina em 5, então nesse caso eu tenho 36, ou seja, a soma do 20 com 16, são meus casos que eu quero, e aí a minha probabilidade vai ser de 36 por 100,
Posso simplificar o 36 por 4, que vai dar 9, e o 100 também por 4, que vai dar 25, e 9,25 é a alternativa aí. A questão 8, a gente vai escolher um número, certo? Que é só formado por números pares, e todos os algarismos são distintos. Eu quero que esse número seja maior do que 200 e menor do que 500. Eu quero saber qual que é a alternativa que indica a melhor aproximação para a probabilidade de que esse número seja divisível por 6. Primeira coisa, a gente pode lembrar um critério de divisibilidade por 6, que me diz o seguinte: um número é divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3. Então é o seguinte, um desses casos a gente não vai precisar verificar, porque se ele já é todo formado por algarismos pares, ele dá automaticamente a par, então ele já é divisível por 2. Então a única coisa que eu vou ter que verificar é se ele é divisível por 3. Só que primeiro eu precisaria contabilizar quantos são os algarismos, quantos são os números que eu consigo formar, que estão acima de 200 e menores do que 500. Então nesse caso aqui, eu tenho 3 algarismos distintos. O algarismo da centena só pode ser 2 ou 4, porque senão passa ou fica menor. Então só pode ser 2 possibilidades, que são 2 e 4. Aqui nesse intervalo pode ser qualquer um dos números, só que eu não posso repetir o primeiro e depois não posso repetir o terceiro. 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24. Então eu tenho 24 possibilidades no meu espaço amostral. Agora eu vou ter que contar quais deles que são múltiplos de 3. O melhor jeito aqui, eu acho, para não dar confusão, seria listar todos eles e verificar aqueles que são, porque não são muitos, são 24. Então a gente vai acabar listando todos aqui. Eu vou começar com o 204, o 208. Aí pode ser também o 200. Opa, perdão, esqueci o 206. O 206, o 208. Depois, não pode ser 2, então eu vou botar 240, 246, 248. Depois, 260, 264, 268, 280, 284 e 286. São esses aqui os números que estão entre 200 e 300. Agora falta verificar aqueles de 400. Então, pode ser o 402, o 406, o 408, depois o 420, 426, 428, 460, 462 e 468, 482, 80 antes, 482 e 486. São esses aqui os 24 números que estão listados ali no meio. Agora a gente vai verificar se um número é divisível ou não por 3. Porque por 2 ele já é, agora é só verificar se ele é por 3. Como é que eu verifico se um número é divisível por 3? Se a soma de todos os algarismos é um número divisível por 3. Por exemplo, o 204 é um número divisível por 3, porque 2 mais 0 mais 4 dá 6. O 206 não, porque a soma dos algarismos dá 8 e não é divisível. Então, o próximo, 208, da soma dá 10, o 240 serve, e o 264 também. Se vocês somarem todos os outros, aqui o 246 também pode ser. O 248, se eu somar dá 14, não dá. 260, a soma dá 8. 268, a soma vai dar 16, que também não é divisível por 3. 280, 10. 284 dá 14. E 286 vai me dar 16, que não serve. Agora a gente vai para o 402, que é a soma dá 6, fechou. 406 soma 10, não dá. 408 serve porque dá 12. O 420 dá 6. O 426 dá 12. 428 dá 14, não dá. O 460 dá 10, não dá. O 462 serve. O 468 também. O 480 serve porque dá 12. O 82 não dá porque dá 14. E o 486. Então, quais são os casos que eu estou querendo? Os meus eventos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 elementos daqueles que eu estou querendo para um grupo de 24, certo? Então, 12 por 24 vai dar exatamente 1 meio
aqui 0,5, 0,5 e a gente faz essa transformação para porcentagem, que é a mesma coisa que 50% e 50% alternativa E. Bom, as figuras abaixo representam 10 cartões, então cada um desses cartões tem um número, certo? E o que eu vou fazer nesse experimento? Eu vou sortear um cartão desse grupo e eu quero saber qual que é a probabilidade desse cartão conter um número maior do que 1. Então eu tenho que analisar cada um dos casos e ver quantos que eu tenho. Primeira coisa, o meu espaço amostral, aqui eu estou sorteando 10 cartões. Então o meu espaço amostral é de 10. Então qualquer um desses cartões pode ser sorteado. Agora o que a gente vai ter que analisar é caso a caso para ver quais deles são maiores do que 1. Primeira coisa, tem alguns que são bem fáceis de serem identificados aqui, que a gente já pode eliminar. Por exemplo, o 3/5, ele é um número que é menor do que 1, não serve. Esse negativo também é um número menor do que 1, não serve. O 99/100 também não é um número menor do que 1. E agora a gente vai começar analisando os outros casos aqui. Por exemplo, a gente vai analisar o raiz de 5 por 2. Raiz de 5, mais ou menos, é em torno de 2,4, mais ou menos, aproximadamente. Se eu dividir por 2, é um número maior do que 1. Então, se é um número maior do que 1, eu pego. Vamos para o 2 cosseno de 60. O cosseno de 60, se vocês lembrarem, é 1/2. 2 vezes 1/2 dá 1, mas eu não quero igual a 1. Eu quero que ele seja maior. Então, eu não quero o 2 cosseno de 60. Se eu for olhar o raiz de 3 por 3, o raiz de 3 é 1,71, mais ou menos. E aí, se eu dividir por 3, esse número aqui vai ser um número automaticamente menor. Então, eu não quero raiz de 3 por 3. O π é 3,14. Então, eu já vou colocar que eu quero 3,14. Vamos lá para resolver esse log de 13. Lembrando que log é o número que eu tenho que levar para chegar no 13. Por exemplo, log de 13, lembrando que quando não expressa a base é 10, eu quero saber quanto que dá esse valor aqui. Lembrando que o log é sempre um expoente, então que número que eu tenho que elevar o 10 para dar o 13? Para elevar e aumentar esse número de 10, eu tenho que levar num expoente maior do que 1, porque o 10 tem base maior do que 1. Então, esse número aqui não pode ser um número menor. Se ele for menor, ele vai acabar diminuindo a minha base. Então, isso aqui é maior do que 1. O que a gente tem que ver agora é o 1 sobre raiz de 2, que não está numa forma muito bacana. O raiz de 2, eu racionalizo a raiz de 2 por 2, que vai dar raiz de 2 por 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Se eu dividir por 2, vai ficar um número menor do que 1. Então, esse caso aqui eu não vou querer. Falta só o cosseno de 180 em módulo. O cosseno de 180 é menos 1. E se eu tratar em módulo, módulo de menos 1 é 1. Então, como deu exatamente igual a 1, eu não quero esse valor. Então, quantos são os casos em que eu estou precisando, que eu estou querendo? Os meus eventos, então, vão ser 3, e a minha probabilidade então vai ser 3 sobre 10, que é a alternativa B. URGS 2000, eu tenho um grupo formado por 2 homens e 4 mulheres, então o meu grupo vai ter um total de 6 pessoas, e desse grupo de 6 pessoas eu vou escolher 3. É essa o meu evento, o meu experimento. Retirar, formar um grupo de 3 pessoas dentre 6. Então, a probabilidade de que seja escolhidos um homem e 2 mulheres é D. Então, vamos fazer primeiro o nosso espaço amostral. O nosso espaço amostral, o que vai ser? Escolher 3 dentre 6. Como é que eu escolho 3 pessoas num grupo de 6? Eu tenho que fazer uma combinação de 6, 3 a 3. Vai ser 6 fatorial por 3 fatorial, 3 fatorial. Vou expandir essa conta. 6 vezes 5 vezes 4. 3 fatorial já cancelo. Aí esse 3, 2, 1 eu posso simplificar com 6, eu acabo com 20. Então, são 20 grupos possíveis que eu posso formar. O que eu estou querendo nesses eventos? Eu quero um homem e 2 mulheres.
Se eu tenho 2 homens, eu tenho que escolher 2 homens, que eu tenho 2 possibilidades de escolha. Lembrando que esse E é uma multiplicação. Agora eu tenho 4 mulheres e eu preciso escolher 2. Então, de 4 mulheres, eu vou escolher 2. 4 fatorial por 2 fatorial, 2 fatorial. Vai ser 4 vezes 3 por 2, que vai dar 6. Então, lembrando que o total aqui, eu vou ter 2 vezes 6, que é 12. Então, os casos que eu estou querendo com 2 mulheres e um homem são 12 possíveis. A probabilidade vai ser de 12 por 20. Se eu simplificar essa conta aqui, ou fizer uma divisão, isso aqui vai dar 14, 12 eu simplifico por 4 que dá 3, e 20 simplifico por 4 que dá 5. Se eu fizer a divisão disso, vai dar em torno de vai dar exatamente 0,6, e isso aqui representa 60%, sendo essa a alternativa